Olha, chega mais perto, porque o que eu tenho para te falar é daquelas fofocas quentes do mundo do futebol, mas com um tempero de novela mexicana e um toque de "E agora, José?". Sabe quando a gente acha que já viu de tudo? Então, prepara o coração, porque a história que eu vou te desenrolar agora envolve um dos maiores nomes do nosso futebol. Um clube com uma história gigantesca e uma situação que está deixando todo mundo de cabelo em pé. E o pior, ou melhor, dependendo do seu ponto de vista, é que essa história pode estar chegando num clímax, num daqueles finais de temporada que a gente fica roendo as unhas para saber o que vai acontecer. Imagina a cena. Domingo, jogo pegado, Santos precisando desesperadamente da vitória. E quem tá em campo? Ele mesmo, Neymar. A esperança da torcida. O cara que voltou para casa com a promessa de reacender a chama. Mas aí, meu amigo, o roteiro tomou um rumo que nem o mais pessimista dos santistas esperava. Ah, no Brasil vai destruir. Felipe Coutinho está destruindo aqui no Brasil? Não, por quê? Porque fisicamente não consegue jogar. Entendeu? O Oscar está destruindo no São Paulo? Não, está machucado. Está machucado. Ele fez alguns bons jogos, então está machucado. Lucas. Sabe, o Lucas. O Lucas até teve bons momentos, mas isso não é uma regra. Sabe, o Flamengo está praticamente certo com o Jorginho. Né? Esse cara não tem histórico de lesões, mas não significa que ele vai destruir. Se ele jogar bem, que estiver bem, estiver ainda na boa forma física e técnica, ele pode fazer diferença. Mas não há essa certeza. E no caso do Neymar, a praticamente certeza de que não ia dar certo, por quê? O tempo todo machucado. E jogou num PSG com diferentes treinadores, cercado de ótimos e bons jogadores. E nem assim rendeu, gente. Então por que ele renderia no Santos? Isso é uma ilusão. Né? E sem falar nas entrevistas que o pai dele tem dado, assim, que são um negócio que... Como é que o Santos submete a isso, gente? Como é que o santista, o dirigente, sei lá, o que passa na cabeça de cartola de futebol, mas o torcedor que ama o clube, como se curva alguém dessa maneira? Como se submete a isso? Como permite que se faça isso? Que porcaria de paixão pelo Santos tem essa gente que se curva a um jogador de futebol dessa maneira? O que ele entrega para o Santos? Entregou lá atrás. Eu fico indignado, cara. Sabe, porque se o futebol, o que é mais importante? É o amor do torcedor pelo clube. O cara parece que ama mais um jogador porque é midiático do que o clube que ele diz torcer, cara. Que coisa, que distorção da realidade, que coisa doentia, sabe? Então vai deixar nada pro Santos. Vai deixar nada. Ah, que aumentou a publicidade. Tá bom, aumentou. E aí? Financeiramente, deu lucro. Vamos ver o balanço do Santos, será que vai sair ano que vem? O lucro do Neymar. Vai aparecer? Qual o lucro? Técnico nenhum. O time está no rebaixamento, não ganha de ninguém. E a última aparição, se for essa aí, é lamentável. É constrangedor. Não foi um gol antológico. Não foi uma jogada de gênio que viralizou. O que rodou o mundo, e quando eu digo mundo, é mundo mesmo, foi um cartão vermelho. Sim, Neymar expulso. E não uma expulsão qualquer, daquelas de dividida mais forte, não. Foi um vermelho e adeus, como cravou um jornal espanhol, o AS, que não poupou palavras para descrever o momento. Eles foram duros, viu? Chamaram a atuação dele e essa passagem toda pelo Santos de mais uma frustração. Pensa no peso disso vindo de um veículo europeu, que já viu o auge desse mesmo Neymar. Eles detalharam, com aquela acidez jornalística que a gente conhece, o atacante do Santos recebeu 2 cartões amarelos. O segundo, absurdo por tentar fazer gol com a mão. Sim, você ouviu direito. Um gol com a mão, num ato que soou mais como desespero do que malandragem. E o jornal espanhol não parou por aí, jogou a bomba. E pode não voltar a atuar pelo Peixe caso não renove seu contrato. Pausa dramática aqui. Você entende a gravidade? O contrato dele vai até o dia 30. Expulso, ele não joga a próxima partida contra o Fortaleza. Se não tiver renovação, esse cartão vermelho pode ter sido, literalmente, o apagar das luzes da segunda passagem dele pela Vila Belmiro. Acabou? Será? O AS ainda meteu o dedo na ferida, afirmando que Neymar virou uma constante fonte de decepções nos últimos anos, principalmente desde que retornou ao Brasil. Pesado, né? E a gente fica aqui, com aquela pulga atrás da orelha. Será que eles estão exagerando? Ou tem um fundo de verdade que a gente, por ser brasileiro e ter um carinho especial, às vezes demora a enxergar? A situação contratual é um novelo. O clube, coitado, tá lá, estudando todas as possibilidades para tentar uma extensão.
Enquanto isso, o pai do Neymar, figura sempre presente e polêmica, já soltou no ar que tem outras propostas em análise. Ou seja, o Santos quer, mas o querer do Santos pode não ser suficiente se o Neymar e seu staff tiverem outros planos. E vamos ser sinceros, o histórico recente não joga muito a favor de um final feliz e tranquilo. Vamos aos números, porque contra fatos e números não há argumentos, certo? Até agora, nessa passagem, são 3 gols e 3 assistências em 12 partidas. Parece pouco para quem carrega o peso do nome Neymar e principalmente para o investimento feito. E que investimento? Estima-se um custo mensal de R$ 4,5 milhões. Fora o cerca de R$ 4,5 milhões. Foram cerca de R$ 85 milhões que foram investidos em marketing atrelado à imagem dele. É grana, muita grana. E aí a gente se pergunta, valeu a pena? O retorno em campo, em termos de performance e resultados para o time, está compensando essa cifra toda? É uma pergunta difícil e a resposta provavelmente varia, dependendo de para quem você pergunta. O jornal espanhol também analisou a postura dele em campo no fatídico jogo contra o Botafogo. Disseram que ele começou perto da área, tentando acelerar, buscando as jogadas individuais que a gente tanto conhece. Mas aí parece que a coisa desandou. Caiu em exageros técnicos e emocionais, apontou o AS. O primeiro amarelo veio de uma entrada dura. O segundo, como a gente já falou, daquela tentativa bizarra de usar a mão. Com isso, ele não poderá jogar contra o Fortaleza no dia 12 de junho e agora precisa decidir seu futuro. Completou o jornal, quase como quem dá um ultimato. E como se não bastasse o drama pessoal do Neymar, tem o drama do Santos. O texto do AS fez questão de lembrar que o peixe está lá, amargando a zona de rebaixamento do Brasileirão. O famoso ZT4, com apenas 8 pontos em 33 disputados. 2 vitórias em 11 jogos. É uma crise feia, e para eles, essa crise, somada à indefinição sobre a permanência do seu principal astro, está afundando o time ainda mais no cenário esportivo. É como um navio fazendo água por todos os lados, e o capitão, em vez de ajudar a remar, parece estar com um pé no bote salva-vidas. Mas e o Neymar nessa história toda? Ele não ficou calado. Usou as redes sociais, aquele palco onde as celebridades hoje em dia se confessam, se desculpam e mandam seus recados. E ele assumiu a culpa, o que é um ponto a se considerar. Escreveu: "O desespero de fazer gol às vezes nos faz cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e torcedores. Eu errei, me perdoem." Esses 3 pontos podem colocar na minha conta. É uma atitude de grandeza admitir o erro, sem dúvida. Mas a pergunta que não quer calar é: será que um pedido de desculpas apaga a frustração de uma torcida que esperava tanto? Será que é suficiente para reverter a imagem de fonte de decepção que o jornal espanhol pintou? Agora, segura essa outra ponta da história que adiciona mais um tempero agridoce a esse ângulo todo. Essa expulsão, essa suspensão automática, abriu uma janela, uma brecha na agenda do craque. E para quê? Para ele poder acompanhar presencialmente o Mundial da Kings League, lá em Paris. Para quem não sabe, a Kings League é um torneio que mistura futebol com entretenimento, criado pelo ex-jogador Piqué, e que reúne times presididos por ex-jogadores e influenciadores digitais. E adivinha só, Neymar é presidente de um desses times, o Fúria, que por uma baita coincidência estreou no domingo com vitória sobre o time do Kun Agüero. As próximas fases desse torneio acontecem justamente entre os dias 4 e 14 de junho. Bate certinho com o período em que ele estará liberado dos seus compromissos com o Santos por causa da suspensão. Coincidência? Destino? Ou uma jogada de mestre para poder se dedicar a um projeto que, quem sabe, esteja dando mais alegrias e menos dores de cabeça ultimamente? A gente fica aqui só especulando, né? Mas que é uma coincidência e tanto? Ah, isso é. Então, vamos recapitular o tamanho do imbróglio.
Um jogador que é um ídolo, mas que vive um momento conturbado. Um clube gigante em crise. Um contrato prestes a expirar. Uma expulsão polêmica, que pode ter sido a gota d'água. Críticas pesadas da imprensa internacional. Um pedido de desculpas. E, paralelamente, um compromisso extracampo que parece cair como uma luva nessa folga forçada. É muita coisa para processar, né? E aí você me pergunta, tá? Mas o que isso tudo muda na minha vida? O que eu ganho sabendo desses detalhes todos? E eu te digo, meu amigo, minha amiga, essa história é um microcosmo de muitas coisas que a gente vive ou observa por aí. Primeiro, a gestão de expectativas. O Neymar voltou ao Santos com uma aura de salvador da pátria. A torcida esperava milagres, a imprensa esperava um show. Mas nem sempre o retorno triunfal é triunfal. E isso vale para nossa vida. Quantas vezes a gente não cria expectativas enormes sobre um novo emprego, um novo relacionamento, um projeto, e a realidade se mostra bem mais complexa e, por vezes, decepcionante? Aprender a lidar com a diferença entre o idealizado e o real é uma lição valiosa. Segundo, a pressão. Imagina o peso que esse cara carrega nas costas. Cada passe errado, cada drible que não dá certo, cada cartão, tudo é amplificado por 1000. A gente reclama da pressão do nosso chefe, das contas para pagar, mas a exposição e a cobrança em cima de uma figura pública desse calibre são brutais. Isso nos faz refletir sobre como lidamos com a pressão em nossas próprias vidas e, talvez, ter um pouco mais de empatia com a falibilidade alheia, mesmo de quem parece ter tudo. Terceiro, prioridades. A história da Kings League levanta uma lebrinha. Será que as prioridades do Neymar estão mudando? Será que o futebol tradicional, com toda a sua carga de responsabilidade e cobrança, ainda é o foco principal? Ou novos projetos, talvez mais leves e divertidos, começam a ganhar mais espaço no coração e na agenda? E para nós? Estamos realmente focados no que dizemos ser nossa prioridade? Ou estamos nos deixando levar por distrações ou por aquilo que é mais confortável no momento? É uma reflexão importante. O que realmente importa para você? Agora. Quarto, o fim dos ciclos. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Carreiras, relacionamentos, fases. Essa possível despedida do Neymar dos Santos, se de fato acontecer dessa forma melancólica, é um lembrete de que os ciclos se encerram, e nem sempre da maneira como a gente sonhou. Aceitar o fim e buscar novos começos é parte fundamental do crescimento. Será que Neymar está pronto para um novo ciclo longe do Santos? Ou até mesmo do futebol de altíssimo rendimento como o conhecemos? E nós? Como lidamos com os fins de ciclo em nossas vidas? Quinto, para os apaixonados por futebol, e especialmente para os santistas. Como lidar com a decepção com um ídolo? É possível separar o jogador genial do passado do homem com suas falhas e escolhas presentes? É um exercício de maturidade emocional, de entender que ídolos também são humanos. Cometem erros e, por vezes, não correspondem às nossas expectativas. O amor pelo clube permanece, mas a relação com o ídolo pode precisar ser reavaliada.